Sua já aula de produção de texto aí no livro de vocês. Abra aí na página 13, que hoje nosso livro de texto vai falando sobre conto. Aí tem o conto A Bruxa e o Caldeirão. Eu vai pedir para vocês lerem, certo? Essa aqui é extenso, é grande, mas eu vai pedir para vocês lerem. Depois que vocês lerem, eu vai passar um vídeo falando sobre conto. O que é conto e como é dividido as partes do conto, certo? O conto ele é uma narrativa essencialmente ficcional. O que isso significa? É uma ficção narrada por alguém, participante ou não da história. O narrador, ele tanto pode participar como não, só contar, que mostra o seu ponto de vista e apresenta ao leitor os personagens e o enredo, ou seja, a história a ser contada. Estrutura do conto. O conto é estruturado com base na narrativa, ou seja, é necessária uma introdução, desenvolvimento e conclusão da história. Aqui eu coloquei de uma forma resumida o conto de fadas Cinderela, que mostra a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da história. E também, o início, meio e fim. Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher havia falecido, deixando-lhe como companhia apenas uma filha. A garota era tão linda quanto uma manhã ensolarada. Esse é a introdução, o início. Mas um dia, o tal homem resolveu se casar novamente, e sua nova esposa levou para o seu lar duas filhas de coração amargos e impiedosos. Esse é o desenvolvimento, certo? E a partir deste dia, a pobre órfã começou a levar uma vida repleta de sofrimento. Paramos aí, beleza? Aí foi a conclusão da história aqui, nesse trechinho. A gente sabe, que a história da Cinderela tem outros acontecimentos, mas aí eu coloquei de uma forma resumida para vocês verem a estrutura dela. Bom, personagens, como eu disse, a estrutura dessa forma do conto contém presença de personagens, de narrador, de tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos falar um pouquinho de cada um. Personagens são definidos pelos seres que dentro da narrativa sofrem ou executam ações. Narrador é definido por aquele que descreve os acontecimentos. Tempo pode ser caracterizado pela época em que a história ocorre e o tempo de duração. Espaço se refere ao lugar em que os personagens sofrem e executam as ações dentro do enredo. Enredo, as sequências das ações dentro da história. E conflito é identificado como momento de maior intensidade entre os personagens. Tipos de conto. Conto de fadas são narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como exemplo, fadas. Conto popular são narrativas passadas de geração em geração. Conto de mistério ou também conto fantástico são ações dentro da narrativa consideradas irreais, que fogem da realidade. Conto de humor utilizam características humorísticas, engraçadas, divertidas. Bom, aí fica a dica das professoras para vocês, Para a gente elaborar um texto, nós temos palavras que eu considero palavras mágicas, que ajudam, facilitam a elaboração do texto, como palavras que podemos usar no início. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Do meio do desenvolvimento, palavras como então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí. E para finalizar, concluir, foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso. Essa é uma super dica para vocês. Página 16 do livro de vocês. Aqui, ó, na página 16. No número 1. Abaixo há alguns marcos de consagrados contos de fada. Escreva que contos representam os elementos a seguir, ou seja,
Letra A. Uma casa feita de doce. De que conto pertence esse marco? Letra B. Uma princesa de longos cabelos presa numa torre. Quem é? Um lobo que derruba casas com o seu sopro. Você vai dizer de que conto pertence esse Marcos. Um gigante que possuía uma galinha que põe ovos de ouro. Letra E. Um caçador a avó e uma cesta de doces. Letra F. Uma maçã envenenada. De que conto é? Uma linda princesa apaixona-se por um monstro. Uma princesa que dorme mal sobre 20 colchões. Uma princesa perde um dos sapatos. Então, você vai dizer qual é o conto que passa essa parte do marco consagrado. No número 2, responda se precisar de ajuda. Solicite a um adulto. Ou seja, pergunta a mamãe ou papai aí. Você conhece algum dos contos das questões anteriores? Aí você vai botar se sim e quais são os que você conhece. Você tem o costume de ler contos? Vai botar se sim ou se não e vai dizer quais são os seus tipos de contos preferidos. Na letra C, existe alguma história que você tenha lido, ouvido e que marcou você? Vai botar se sim ou não e qual a história e vai escrever resumidamente um pouquinho dessa história, certo? Aí, depois do livro, que você vai ter a página 16, vocês vão ter a tarefinha, gênero textual, conto. O gato doméstico. Aí vocês vão ler, que está dizendo assim, o gato doméstico é originado do Egito. Geralmente tem pelos curtos, face arredondada, sua pelagem ser de várias cores, marrom, preta, malhada, branca. Não gosta de ficar preso e à noite adora fugir para namorar em cima dos telhados. Quando tranquilo tem um miado suave e dengoso. Quando está bravo, seu miado é agressivo, como unhas afiadas que mostra. O gato pode viver até 15 anos. A encarte do jornal Estado de Minas, abril de 2001. Qual é o título do texto? Então tem aí o título do texto, eu já disse lá em cima na historinha qual é o título. Quantos parágrafos há no texto? De onde foi retirado esse texto? No finalzinho do texto ele vai dizer de onde foi retirado esse texto. Quanto tempo aproximadamente vive um gato? No texto tem também aí. E qual é a provável origem dos gatos? Também tem no texto. Então leia o texto para responder a tarefinha, certo? Até amanhã. Lembrando que amanhã nós vamos ter aula de artes. Então só vamos utilizar o livro de artes, certo? Tchau, até amanhã.